Alô, gente, eu ontem prometi, cá estou, mais uma vez com um vídeo nesta sexta-feira, né? Na verdade, são vídeos preliminares de um possível programa que a gente pretende estrear na semana que vem, e aí depois a gente vai dizer para vocês os possíveis horários. Este é um dos possíveis horários. E, na realidade, quem me acompanhou ontem sabe que eu tive a oportunidade de falar várias coisas a respeito do nosso dia a dia. Alô, Serginho, meu filho, que está vendo agora, pelo menos tem o meu filho vendo. Um abração para ele, mestre de jiu-jitsu, né? Muito bem. E então prometi que hoje eu faria um vídeo. E, evidente, eu teria que começar o vídeo do dia de hoje desejando a todas as mães aqui do Face e também do YouTube, né, um dia maravilhoso, dia de domingo, né, porque não existe nada mais importante do que as mães, né. Alô, Luiz Torquato, um abraço para você. Alô, Luiz Henrique Oliveira, estou acenando aí para ti, um abração, né. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu apertei o negócio errado aí, mas de qualquer maneira acho que vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo, agora sim, estou me vendo. Então, o vídeo do dia de hoje, ele começa e termina, naturalmente, homenageando as mães, né? Todas aquelas que realmente deram à luz ou aquelas que adotaram, porque ser mãe... Alô, Adilson Furgeni Tatu, abraço grande para você, rapaz. Pois é, então isso aí é fora de questão, né? Mas eu quero fazer uma coisa bem descontraída mesmo, né? Porque estamos em casa, né? Isso é que é a ideia que todos temos quando a gente tem alguma intimidade, e muitos dos meus queridos ouvintes do rádio estão me ouvindo, como agora o Adilson, sempre muito gentil, grande Pelé do rádio, quem sou eu? Estou ligado em São Manuel, interior de São Paulo. Eu quero também aproveitar, Adilson, mandar um abraço para o Alves Júnior, meu querido amigo, né? Lá de Cruzeiro, conterrâneo de Cruzeiro, estado de São Paulo, né? E então é aquela história, quer dizer, hoje o assunto que eu gostaria de tocar para vocês, e que me pediram muito, é destacar algumas diferenças entre Brasil e Portugal, né? Todos sabem que eu estive durante 6 meses em Portugal, né, por conta do nascimento dos meus 2 netos, tanto do filho do Bruno com a Monique, que é o Cauã, quanto da Aurora, minha querida e linda Aurora, nascida da união do Felipe com a Bruna. Então, tanto eu quanto Samira estivemos lá e foi muito bem, graças a Deus. Voltamos e aqui estamos mais uma vez. Muito bem. Mas então, esse tempo que a gente esteve lá, eu diria, deu para mergulhar na cultura portuguesa, não é isso? Porque você adquire certos hábitos, depois você volta com seus hábitos anteriores e você começa a entender mais ou menos as diferenças que existem. Mas as semelhanças são muito maiores do que as diferenças no meu entendimento. E sempre será uma honra estar em Portugal, como de resto na Europa, que eu amo, né? Mas falando especificamente de Portugal, então tem essa coisa de que nós todos sempre achamos, e é muito comum o brasileiro falar isso, ele achava que o português é mais sério. E, na verdade, ele é mais fechado, sim. Alô, Elinho Altinho. Alô, Elinho. Abraço para falar contigo mais uma vez, né? O Elinho, que nós trabalhamos juntos. Eu acompanho, sou fã dele. Ele tem umas fotos muito criativas. Nós trabalhamos juntos na Tupi, né? Ele era da produção do Pedro Augusto, né? E legal. O Serginho falando, a falta de ética de algumas pessoas é igual tanto no Brasil quanto em Portugal. Haja vista o Jorge Jesus. Pois é, um absurdo, né? Um absurdo. O Jorge Jesus, aquele técnico que fez muito pelo Flamengo, seguramente. Francélio Martins, abraço. Mas quando ele disse que vinha para o Brasil,
eu já calculei, olha, sinceramente, isso aí é uma forma de forçar a barra, né? Ele não acreditou que seria demitido do Benfica, não é? Quando o Braz foi lá, o dirigente do Flamengo, ele não fechou nada, né? E quando ele foi demitido, aí de repente, quando se anunciou em Portugal, eu estava lá em Portugal, quando se anunciou que ele ia passar, sei lá, férias no Brasil, está na cara que não foi indicado, não foi aceito pelo time do Flamengo, né? Não fechou com o time do Flamengo e que estava mordido porque o Souza, que é o atual Paulo Souza, não é isso? Que é o atual técnico do Flamengo. Né? Se bem que parte da torcida contesta e tal, mas na verdade o que está acontecendo com o Flamengo, a meu ver, é que o time está mais velho. Então o mais velho, por mais talento que se tenha, você tem menos perna. E o que o Serginho está aludindo, alô Franciele Martins, um abração para você. Ô rapaz, esse também eu trabalhei junto, gente boa para Dedéu. Marcelo Gomes, boa tarde. Jorge Jesus saiu porque quis, pagou pela ganância. Verdade, verdade. Além do que saiu feio para burro, né? Porque ele tinha assinado um contrato que ia muito mais longe e de repente ele decide sair por causa de dinheiro. Eu achei gozado a declaração que eu vi, o Serginho, que eu li agora há pouco na internet, porque ele disse que ele agora está a fim de voltar para o Flamengo, ou mais ou menos assim, porque esse time mexe comigo. Não mexeu na hora dele se mandar embora, né? Esse time mexe comigo, mas eu só tenho até o dia 20 para eles poderem me dar alguma notícia, porque senão eu tenho que cuidar da minha vida. Senhor Jorge Jesus, pelo amor de Deus, cuidar da sua vida, vamos ganhar uma fábula de dinheiro, ganhou uma fábula de dinheiro aqui no Flamengo. Cuidar da vida tenho eu, tem você que está me vendo, as pessoas que lutam, né? Eu não estou dizendo que ele não lute, eu estou dizendo que é ridículo isso. Ele está forçando a barra. E ele ontem teria dado uma declaração de que o atual técnico do Flamengo foi um jogador defensivo, que ele até não gostava da postura dele, mas que agora ele está vendo que ele está soltando o time e o time está ficando até ofensivo, mas que ele não gostaria de ver, não gosta de ver, essa é a palavra, o Flamengo do jeito que está. Quer dizer, pela mãe do guarda, não. Jusceia Santiago, abraço. Minha querida amiga Luísa Borg, Luísa, grande jornalista, nossa querida amiga de tantos e tantos anos, trabalhamos juntos na Band, de doce memória, não é isso? Um abraço para você, Luísa, para suas filhas, né? Tudo de bom. O Luciano Gomes, grande fotógrafo do interior e por que não dizer, de todos os lugares, ele fotografa, especializou-se em fotografar moças, né? Então, Luciano Gomes, um abraço para você. Essa de moça já começa com a diferença de Portugal. Lá você pode dizer senhorita, é pouco provável que alguém diga, mas você pode dizer mulher, você pode dizer esposa, você pode dizer rapariga, menina, que é muito usado até para senhoras. Agora, você não pode dizer moça. Então começa a diferença Brasil-Portugal aí. Moça lá é como se fosse uma pessoa menor, né? Para não dizer, alguns aludem até a prostituta, né? Então, e com relação ao homem também, não vale a pena dizer moço, não. Entendeu? Então, eu achei muito interessante, porque quando eu fui tirar o meu direito de morar em Portugal, caso quisesse, né, que é importante, que eu ia ficar 6 meses, turista só pode ficar 3 meses. Eu ia ficar 6 meses, eu tinha que dar entrada na polícia, lá é polícia judiciária, né? Mas não é nem na polícia, é no Centro Federal de Estrangeiros, o CEF. Eu tinha que dar entrada, e lá fui eu e Samira, né, em Espinho. Samira tem a cidadania portuguesa, eu não tenho, né? Mas eu teria de ter, como acabei tendo esse direito de ficar por 6 meses, né?
Muito bem, então eu fui lá na junta para poder, essa junta para poder encaminhar o documento, né? E aí, quando a menina avaliza perfeitamente, como está a menina? A menina está lá, hein? E outra coisa curiosa é essa diferença, o E e o I parece alemão, porque eles não falam bem, eles falam bem, né? Que coisa, né? Tem uma coisa que eu acho que eles são mais corretos do que a gente. Alô, Marcelo Gomes, viva a língua portuguesa, muito bom, verdade, verdade. Uma coisa eu acho que eles são mais corretos que a gente. Eu, pelo menos, tenho esse defeito. Quando você faz alguma coisa para mim, como o Luciano, o Marcelo ou qualquer outro faz para mim, o Luciano Gomes, por sinal, eu digo obrigado. Mas eu falo o mais na minha mente do que propriamente sonoramente. Então fica obrigado, né? Só que nós nos habituamos, nós aqui do Brasil nos habituamos a isso. E, no entanto, lá eles falam obrigado, esse ó bem aberto, obrigado. Eu, quando queria que entendesse que eu estava agradecendo, eu ia no talho, por exemplo, lá debaixo do edifício do meu filho, onde meu filho mora, tem um talho. O que é talho, Fernando? É outra diferença de Portugal para o Brasil. Aqui nós chamamos de açougue, lá a gente chama de talho, né? Eu imagino que seja meu amigo Fernando português perguntou, Fernando, opa, mas por que açougue? Provavelmente por causa do aço que se usa, né, para cortar as carnes, não sei. Então, o talho é a mesma coisa. Você dá um talho, eu acho até mais bonitinho, né? Então, são tais diferenças, né, que fazem a graça do todo. Quer dizer, então você já viu que... Então eu procurava, quando ia agradecer, olha, obrigado, obrigado. Que eles falam sonoramente mesmo, obrigado, né? Então a grande discussão ali, que eu vi através das notícias, que o jornalista, radialista e etc., comunicólogo, sempre acompanha as notícias que estão acontecendo, né? Então, se discute muito porque os nossos putos, que são, não falei palavrão, putos são crianças, os nossos putos, os nossos miúdos, né, estão a ouvir muito as novelas brasileiras. E daí estão falando mais brasileiro do que outra coisa. E note então o E e o I abertos, né? Brasileiro, brasileiro. A outra coisa curiosa, por exemplo, então era muito discutido isso. Então havia opiniões as mais diversas, aqueles que achavam um absurdo, que tem que voltar ao português de Portugal, outros que acham até que o Brasil tem um português mais audível, enfim, essas coisas na internet não acabam nunca, né? As pessoas vão discutindo e as coisas vão acontecendo, né? Então, veja você, são pequenas diferenças, né? Como, por exemplo, o café da manhã, na verdade, é pequeno almoço, né? Vou tomar o café da manhã, ele até vai entender, mas alguns não entendem. Agora, vou pegar o meu pequeno almoço, vou comer o meu pequeno almoço, aí eles entendem, né? Aí eles entendem. Tem outras coisas curiosas, tem um prato, esses pratos do dia que se come aqui no Brasil, a gente chama de executivo, não é isso? Aqui nos restaurantes fora, restaurantes comuns, né, de praças de alimentação. Lá, aqui também é chamado prato do dia, mas é mais de botequim. E lá não, lá são pratos do dia, né? O açougue é a palavra de origem árabe, as-uque. Marcelo Gomes está dizendo que significa feira, está aí aprendendo mais uma. Valeu, Marcelo, valeu. Muito bem. Então, o que acontece? Você lá, geralmente a gente come em praça de alimentação aquilo que mais nos apraz ou aquilo que o nosso bolso permite, né? E o pessoal do bolso permite é aquele que vai no prato mais barato. E o prato mais barato, sem dúvida, é prato do dia, tá? E geralmente tem 2, 3 pratos do dia.
Então tem uns pratos muito curiosos. Por exemplo, tem o alheira. Não sabe o que é alheira? Eu também não sabia. Agora eu estou sabendo. Alheira é uma espécie de linguiça, a propósito. Linguiça lá não tem o nome de linguiça, tem o nome de chouriço. E, a meu juízo, a linguiça dos portugueses não é mais gostosa que as nossas. Não, mas não é mesmo. Ela é agradável, mas não é. Então tem o chouriço, né, como eles falam, na verdade como eu diria, né, é o formato de uma linguiça, né, mas ela é recheada, uma mistura, eu acho, estou falando de orelhada, de carnes diversas, por exemplo, carne de porco, carne de vaca, de boi, né? E, enfim, e muito alho. Então aquilo vem e geralmente acompanhado por arroz, salada e batata frita. Então é a alheira. É o prato mais barato que tem, pelo menos no Porto, ou mesmo em Vila Nova de Gaia, ou em Portugal. E quanto é, Fernando? Olha, mais ou menos R$ 4,90. Para facilitar o cálculo do péssimo matemático, eu sou, vamos botar 5, e na época estava 6 euros, aliás, o euro estava valendo 6 reais, então seria 5,30, saía R$ 30, né? Aí você ia tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, uma coisa qualquer, você deixava mais R$ 2. Portanto, para lá, esse sendo o prato mais barato, fica razoavelmente mais caro do que os pratos, por exemplo, do Shopping Tijuca. Hoje mesmo eu fui no Shopping Tijuca, que eu tive que comprar um remedinho para gripe, não para, meu Deus, que gripe, um remedinho para alergia, né, que eu sou alérgico, e aproveitei para dar uma olhada no preço dos pratos, né? Então, por exemplo, na Parmê, existem pratos por R$ 23 empratados, né? Outros por R$ 25, né? Não são 30, né? É uma senhora diferença, né? Porque se você comer todo dia, né? Então, só que tem um detalhe, proporcionalmente ao português, esse prato da alheira é muito mais barato do que o nosso aqui. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o nosso salário mínimo é de R$ 1.200, né? Alô, Oscar Berro, grande Oscar Berro, nosso querido amigo sanitarista da melhor qualidade. Ó nós aqui voltando, ó nós aqui outra vez. Abraço, Oscar. Então, resultado, como eu dizia, então para o português ou para o brasileiro que trabalha em Portugal, a vida é mais barata quando você ganha em euro, evidentemente que é. Né? Por quê, Fernando? Porque o salário mínimo em Portugal, atualmente, está em 705 euros. Ora, mesmo a R$ 5, que agora está, parece que está 5,15, vamos tirar os 15, né? Você vai ver que perto de 3 mil e poucos reais por mês. Então, evidentemente, ele tem uma condição maior do que o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro pode participar. E Luísa quer participar do programa. Pode participar, Luísa. Já estou aí, ó. Adicionar. Vamos lá. Está firme e forte aí. Heloísa na transmissão? Sim, claro, adicionar. Pode falar aí, Heloísa. Estou aguardando você aqui. Veja você. Então, significa que o prato daqui é mais barato para quem ganha bem. Mas, na verdade, para quem ganha salário mínimo, não é. Mas não é mesmo, né? O Oscar Bel botando aqui, sempre na guerra, na luta, querido amigo, é verdade, estamos na luta, não deixamos nunca, né? No bom sentido, na luta para as coisas melhores. O Berro é um lutador pelo sistema de saúde, né? De um modo geral, e sempre opinativo. Brevemente vou conversar com ele aqui ao vivo, para vocês saberem, né? Então tem essas coisas, quer dizer, então para o brasileiro, quer dizer, é evidente que eu me capitalizei para poder ficar o período que fiquei e ainda tive um benefício muito grande, né? Que esse benefício
é que eu não pagava diária, eu ficava na casa de um dos filhos meus, né? Tanto eu quanto Samira. Então, ora eu ficava no Porto, ora eu ficava em Vila Nova de Gaia. Fernando, como é que é isso? Você, a Heloísa, por exemplo, deve saber, né? O Oscar Bento também. Mas suponhamos que você nunca tenha ido ao norte de Portugal, né? O Porto é a cidade mais emblemática, né? Que recebe muitos turistas e do lado do Porto, quer dizer, você tem ao meio o Rio Douro, que é um rio muito bonito, de águas límpidas, azul. Por que azul? Porque me explicaram, o fundo dele é pedra, né? E ele reflete o azulão do céu, não é isso? De qualquer maneira, é um rio muito bonito, largão, deve ter uns 250, 300 metros de largura, se não for mais. Muito navegável, tudo isso. Então, de um lado você tem Gaia, do outro lado você tem Porto, ou vice-versa. Então, diria o Porto, a mais emblemática das cidades, e Vila Nova de Gaia, a modernidade. Ou seja, aquela que não é uma vila, é uma cidade de fato, que cresceu mercê também da fama do Porto e vice-versa, do próprio Rio Douro, que facilita isso. E você tem restaurantes em todos os lados. Evidentemente que à beira-rio os restaurantes são mais caros, né? E onde você pode comer um pouco melhor, efetivamente, pagando um pouco menos, são os shoppings. As duas cidades têm shoppings muito bonitos e shoppings que são, eu diria até sem medo de errar, que são grandes, enormes mesmo, e muito bem decorados. Com relação ao Rio de Janeiro, eu diria para você que eles são maiores e são também mais bonitos. Tem que falar essa verdade. Eu gostaria de dizer, não, eu poderia comparar, por exemplo, o Shopping Tijuca, que é aqui praticamente no quintal da minha casa, quer dizer, eu digo, é 700 metros de casa, o shopping eu o compararia ao shopping do centro do Porto, que é Via qualquer coisa. A hora eu estou falando de memória e eu esqueci a via que era. Que regula mais ou menos o tamanho, mas esse shopping é mais bem decorado que o shopping Tijuca. Né? Mas seria mais ou menos similar. O Norte Shopping de lá é muito maior que o Norte Shopping daqui do Rio de Janeiro. E é muito sofisticado. Ele tem, inclusive, das grandes lojas, as lojas mais caras, Hugo Boss, Saint Laurent, aquela Prada. Nossa, meu Deus. Você sabe que teve uma hora que eu fui fazer xixi no banheiro lá, eu fiquei com pena de fazer xixi no banheiro. É um senhor banheiro, meu Deus do céu. Né? A Heloísa está dizendo, a sua explicação é perfeita sobre o salário mínimo no Brasil e em Portugal. Minhas filhas sempre dizem que quem converte não se diverte. É verdade. Né? Você tem que, quando você for, você tem que, já percebendo que o dinheiro lá deles vale 5 a 6 vezes mais do que o nosso. Né? Então você tem que ir proporcionalmente. E o ideal conexão voltou. Deu uma queda de conexão, mas que bom que voltou. Então, o ideal tem um banco interessante chamado Revolut, que não raro aceita e é aceito também no comércio. E o Revolut, ele aceita a documentação dos brasileiros para fazer conta, né? Conta corrente. E tem outros também, tem o ATC, esse aí eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome dele, mas aí é um banco português, ele exige um pouquinho mais de tempo para você ter um cartão. Né? E os cartões lá, exemplo do que está acontecendo aqui,
todos eles são de bater, ou seja, não é de bater, é de você aproximar o cartão à maquininha e ela automaticamente vai debitar. Ah, mas é perigoso? Acho que um pouco é. Mas veja você, ontem eu fiquei sabendo que aqui no Brasil tais cartões já estão acontecendo e que, na verdade, se limitam a R$ 200. Se for a conta acima de R$ 200, você vai ter que enfiar mesmo o cartão e você vai digitar o número, a senha do seu número, né? O número da sua senha, perdão. Mas e se alguém for vítima de assalto, uma coisa assim? Se a pessoa recorrer ao banco, fizer o registro, o banco estorna, né? E lá em Portugal, atualmente, o cartão do banco de lá, do ATC ou de qualquer outro banco, multibanco, uma coisa assim, ele também é de aproximação, que é o mais correto do que falar de bater, né? E essa aproximação é no máximo de 35 euros, né? Passou de 35, ele não paga. Eu estou tomando bastante água, porque esse remedinho antialérgico ele me deixa com a garganta seca, viu? Por isso que eu trouxe água para cá, para poder falar um pouquinho mais com vocês. Mas, então eu já falei, a alheira é aquilo que eu falei, né, aquele prato. Tem alguns pratos interessantes também, tem fáveras, é um prato que na realidade é de carne de porco e tal, mas é tudo acompanhado de arroz, batata frita, então diferente é o nome, né? Assim como se você chegar no Ontário, ou seja, no açougue, e pedir presunto, se você não ouvir a novela brasileira, se não conhece o Brasil, ele não vai saber o que você está pedindo, porque lá o nome é fiambre, né? Então você pode pedir fiambre de porco, que no caso é o presunto daqui, você pode pedir fiambre de peru. Mas não se esqueça de que Peru é Peru. É verdade, não é Peru. Se você falar Peru, ele tem dificuldade de entender. Até que um dia eu saquei e falei, escuta, me dás aí um fiambre de Peru, que eles falam muito rapidamente. Assim como coração é curação. É a forma deles falar. Pode não ser muito bonita, mas é assim mesmo. Aí, coração é a forma de expressão, né? O mais interessante, que eu acho, é o tal do EI, que é AI, né? Eu acho que nem eles sabem que é AI, mas é assim, como está bem? Tudo bem? A menina está bem, né? E eles puxam muito o S, principalmente no norte, mas também em Lisboa é assim, eles puxam muito o S. Qual é a diferença, Fernando? Eu estou procurando responder inúmeras perguntas que eu recebi com relação a essas diferenças, né? Qual é a diferença que você percebe? Aliás, essa é uma diferença. Eles não falam, você entende? Eu entendi? Não. Eles falam, percebes? Ah, percebi. Ou seja, o verbo entender é substituído por perceber. Percebes? Percebes. Percebes. É mais fechado, talvez, a pronúncia. Então, essa coisa de diferenças, tem uma coisa, o ser humano é surpreendente, né? Eu confesso a você, quando eu cheguei, os primeiros 15 dias, um mês, vendo televisão, olha, era difícil para entender, tá? Aí eles falam muito rápido da minha questão, e era muito difícil. Na medida em que você vai vendo, você vai entendendo. É interessante. E eu posso dizer que, de repente, eu me surpreendi no segundo mês para o terceiro mês, eu me surpreendi entendendo quase tudo. Quer dizer, eu falei, poxa, é? Que coisa extraordinária que é o ser humano. E aí me ocasionou isso, né? O bonito que é você, mergulhar na cultura de um país. Mesmo que você diga, português é português em qualquer lugar, é verdade, no sentido da linguagem, né? Mas isso acontece também nos Estados Unidos, isso acontece na Austrália, né?
Esse meu filho que hoje mora no Porto, tem dupla nacionalidade, o Bruno morou 2 anos e meio na Austrália. E ele tem aquele inglês australiano, né? Mas tem. Aí, mas, Fernando, mas por que você está dizendo isso? Porque eu que fiz curso de inglês, que acredito saber, pelo menos me virar em inglês razoavelmente, eu sei a demora que foi, como aqui no Brasil, os meninos aqui no Brasil fizeram cultura inglesa, que é legal e tal. Por quê? Porque você não está imerso, você não está imerso na linguagem. E quando você está imerso, aí você começa a perceber que geralmente o professor, com raras exceções, não procura ensinar aquela coisa correta de falar, mas ensina, não ensina a gíria, né? Não ensina a maneira de falar. Né? Então, isso é que é válido. Se você tem um estudante, um adolescente em casa, se você tem essa condição, dê um intercâmbio cultural de pelo menos um mês, mais ou menos, ou mais, um ano, eu diria, seria o ideal. A pessoa, por exemplo, está aprendendo inglês, vai fazer o high school. A pessoa que está aprendendo alemão vai fazer, por exemplo, um curso em Berlim. Esse é o futuro, né? A gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, isso acontece para poucos, né? A Vera Lixa está assistindo a gente. Alô, Vera. Então, a gente está falando aqui, quem puder, curta aí no YouTube, por favor, né? A gente está falando aqui das diferenças entre Brasil e Portugal, né? A maneira de ser de cada um, né? Então, eu acho, você se lembra logo no início da minha fala, eu comentei que acham que o português é mais fechado. E eu acho que é. E por que é? Eu, pela primeira vez, passei um inverno inteiro na Europa. Eu confesso a vocês que foi frio, que foi muito frio, mas para o português não foi tão frio. Minha Nossa Senhora, mas que sucede com essa parola? Ai, Jesus. Para o português, não. Falou, Fernando, acho que está quase um verão. Não, não estava quase um verão. Né? Então, um dia eu me surpreendi. Sempre que eu acordava, eu acessava meu celular para ver a temperatura, né? Para ver como é que está a temperatura lá fora. Porque caminhar, eu caminhei Portugal inteira, diga-se passagem. Quer dizer, no bom sentido, claro. Eu nunca deixei de caminhar pelo menos 4 a 5 quilômetros, na maioria das vezes cheguei até 13 quilômetros. E conheci tudo quanto é toquinha ali por perto, eu estava conhecendo. Né? Então eu queria que roupa que eu vou. Né? E aí, um dia eu acordei e estava lá, temperatura 2 graus, sensação térmica 2 graus. Né? Não era nem pior nem mal. Teve um dia que estava temperatura 4 graus, sensação térmica 0 grau. Né? Mas com sol e céu azul. Então é interessante, porque a gente tirava foto, as pessoas como a Heloísa, como o Landry Schittini, né, ou a Vera Lixa poderiam até informar, dizer assim, nossa, que lindo, que sol, né? Mas o sol é fraco. O sol do inverno europeu, ele não queima ninguém, né? Mas no sol você fica até confortável. O grande problema é o vento. O vento é daqueles, se você não passar, sabe, aquela protetor bucal, me lembro nem. Aqui eu usei aqueles que a gente usa aqui na hora que está fazendo improviso, falando, na verdade esquece o nome. Você talvez saiba. Para não achar. Né? Mas eu tive a sorte de uns 3 meses de inverno lá de Portugal, não chover forte, 1 ou 2 dias só. E de resto foi sol mesmo. E aí, de repente, eu me vi feliz, eu acordei nesse tal dia, sabe? Eu queria caminhar na beira do rio, né? Que chama lá, como é que chama? Meu Deus do céu. Cais do Porto de Gaia, né? Onde você tem a melhor vista do porto. Né?
Então, quando eu vi, estava lá a previsão para tarde, né? Então, estava de manhã, 4 graus, uma coisa assim e tal. A partir de 10 horas, 10 graus. E a partir de 13 horas, 13 graus. E eu fiquei feliz, falei, puxa vida, 13 graus. Imagine vocês como é que o nosso corpo se condiciona, não é? Porque eu estava achando que 13 graus seria o verão. E não foi, não. Claro que não era, era frio mesmo. Então, o que acontece muito com os portugueses lá, e aconteceu com os brasileiros que estão lá também, é o seguinte: você vai sempre, no mínimo, primeiro tem a calça da cirola, que você tem que ter. Antigamente chamava cirola, aquela calça de baixo, de malha, né? Se puder ser térmica, melhor ainda. Né? Segundo, você bota uma camisa térmica ou uma camisa de malha. Essa aqui, por exemplo, com ela é de malha de manga curta, eu usei muitas vezes. Mas você botava uma blusa, que eu tenho 2 ou 3 blusas aqui em casa que eu nunca usei no Rio de Janeiro. Então você bota a blusa e bota um casaco pesado, daquele brabo mesmo, que tem até, se necessário for, tem capuz. Né? E aí vai a luta. Em alguns casos você usa luvas. Né? E de preferência bota no pé. Né? Então é o efeito cebola. Né? Vai esquentando, você vai tirando as coisas. Então era muito comum você passear no cais de Gaia, né? Muito comum você passar no cais de Gaia e ver um monte de gente segurando aqueles casacos pesadões. Né? Por quê? Porque foi o sol, já dava uma sensação mais de calor e as pessoas tiravam. Mas essa prosa vai continuar a semana que vem, né? E eu vou indicar aqui o horário preciso. Por enquanto, estamos gravando aí 2 horas para saber os dias direitinho que eu vou fazer, que eu ainda não decidi. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, quero parabenizar todos vocês, a família aqui de casa, pela maternidade, as meninas, minhas noras também, e a você, se você já tiver a felicidade de ter a sua mãe ainda viva, meus parabéns, aproveita bastante, a minha já se foi há mais de 20 anos, quase 30. Ricardo Fraga Reiser, abraço grande, ele baita um repórter, né, que teve história, tem história da Nativa, começou na Nativa FM, né, Ricardo? É meu vizinho aqui na Tijuca, tem 2 filhas lindas, maravilhosas, e é o atual diretor artístico da Rádio Rio de Janeiro. Né? Então, por favor, mande um grande abraço, Ricardão, para todos os amigos radialistas, comunicadores da Rádio Rio de Janeiro, uma rádio espírita a serviço da comunidade. O Ricardo é um baita de um amigo. E foi o Ricardo quem inaugurou esse programa há 5 anos atrás. Foi o primeiro entrevistado que eu fiz aqui no meu pequeno estúdio de casa, né? mais caseiro do que qualquer coisa. Então, um abração, Ricardo. Mas então eu vou fazer isso. Quer dizer, semana que vem nós estaremos juntos outra vez. A todas as mamães que passem um belo dia, eu dizia que a minha já se foi, tem mais de 30 anos, mas ela permanece aqui no meu coração. Né? Como de resto todas as pessoas que foram. Grande abraço a todos vocês, um feliz Dia das Mães e até segunda, quando então eu vou dizer num teaser ali quais serão os dias do programa, caso você me dê a honra de acompanhar. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um ok, um clique, uma curtição, curta lá no YouTube, tá bom? Forte abraço para você e até a próxima, que a gente vai continuar batendo papo. Namastê!